Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos investimentos mais famosos do Brasil, aquele que muita gente ouve falar assim que começa a pensar em investir, o Tesouro Selic. Para quem já ficou se perguntando o que é isso, como funciona e se vale a pena, pode ficar tranquilo. A ideia aqui é esclarecer tudo, ponto por ponto. Olha, vamos começar com uma pergunta que muita gente se faz, né? Aquele dinheiro parado na poupança, ele está rendendo de verdade ou está perdendo a corrida para a inflação? Pois é, essa dúvida é o que geralmente leva as pessoas a procurarem alternativas. E na maioria das vezes, o Tesouro Selic é o primeiro nome que aparece nessa busca. Mas calma lá. Antes da gente mergulhar de cabeça no Tesouro Selic, a gente precisa dar um passo atrás e entender onde ele mora. E esse lugar é a plataforma do Tesouro Direto. Pensa assim, o Tesouro Direto é um programa do governo federal que, de um jeito bem simples, permite que a gente empreste dinheiro para o país. E por que a gente faria isso? Porque em troca desse empréstimo, que vai ajudar a financiar coisas como saúde, educação, infraestrutura, o governo paga juros. É basicamente isso. E dentro dessa plataforma, a gente encontra três grandes tipos de títulos. Tem o pré-fixado, que, como o nome diz, já te fala na largada quanto vai pagar. Tem o IPCA+, que é focado em proteger o dinheiro da inflação. E tem o nosso protagonista de hoje, o Tesouro Selic, de juros flutuantes e que é, de longe, o mais indicado para quem está começando. Muito bem, agora sim, vamos entrar nos detalhes e conhecer de perto o famoso Tesouro Selic. A primeira coisa a entender é que o Tesouro Selic é um título pós-fixado. O que isso quer dizer na prática? Que não dá para saber exatamente quanto ele vai render até o vencimento, porque o rendimento dele está amarrado, está ligado diretamente à taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. A lógica aqui é bem direta. Olha só. Se o Banco Central, através do Copom, decide subir a Selic para controlar a inflação, o investimento passa a render mais. Se a Selic cai, ele rende menos. Simples assim. Mas o ponto mais importante, o que dá segurança para muita gente, é que o valor investido sempre rende um pouquinho a cada dia útil. Não tem essa de rendimento negativo no dia a dia. Tá, mas como é que funciona esse crescimento diário? Como é que o dinheiro vai pingando lá? Não é mágica, é pura matemática. E aqui tem um detalhe técnico que pouca gente presta atenção. A Selic que a gente vê no jornal, a grande notícia, é a Selic meta. Só que o nosso dinheiro, na prática, rende com base na Selic over, que é a taxa real das operações diárias do mercado. Ela costuma ser só um tiquinho menor, tipo um 0,10 ponto percentual abaixo da meta. Então, para saber o rendimento de cada dia, o sistema pega essa taxa anual e a converte para uma taxa diária. A fórmula parece complicada, mas a ideia é só distribuir essa taxa anual pelos 252 dias úteis que a gente tem no ano. É por isso que todo dia útil o valor investido aumenta um pouquinho. O resultado daquela conta toda seria algo como isso aqui. Com a Selic over de 13,65% ao ano, por exemplo, o dinheiro renderia mais ou menos 0,051% por dia útil. Parece pouco, mas é esse efeito de juros sobre juros, dia após dia, que faz a mágica acontecer no longo prazo. Mas claro, nem tudo são flores. É super importante ter a visão completa, né? E isso inclui entender os custos envolvidos e os riscos, mesmo que eles sejam bem raros. E aqui tem o que a gente pode chamar de pulo do gato. Na verdade, o Tesouro Selic rende a Selic mais uma pequena taxinha, um prêmio. E esse prêmio varia conforme a oferta e a procura no mercado. Em momentos de muito estresse, de pânico no mercado, como aconteceu lá em 2020, essa variação já fez o título ter uma rentabilidade diária negativa por alguns poucos dias. É super raro, mas é bom saber que já aconteceu. Agora, vamos falar de custos. São 3 os possíveis descontos. Primeiro, o IOF, que só pega quem resgata o dinheiro nos primeiros 30 dias. Depois, tem o imposto de renda, que é cobrado só sobre o lucro. E, por fim, a taxa de custódia da B3, a nossa bolsa de valores. O imposto de renda funciona com uma tabela regressiva. A regra é clara: quanto mais tempo o dinheiro fica lá, rendendo, menor é o imposto pago sobre o lucro. Se o resgate for feito depois de 2 anos, a alíquota cai para o mínimo, que é de 15%. É um belo incentivo para pensar no longo prazo. E sobre a taxa da B3, aquela de 0,20% ao ano, tem uma notícia excelente. Para investimentos de até R$10 mil no Tesouro Selic, essa taxa é zerada. Isso mesmo, isenção total. Ela só passa a ser cobrada sobre o valor que passar desse teto, e isso por CPF. Certo, já entendemos a teoria. Agora vamos para a parte que interessa. Como é que se investe nisso na prática? Vamos fazer um jogo rápido com as dúvidas mais comuns. Resgate. Dá para pedir em qualquer dia útil. Se pedir antes da 1 da tarde, o dinheiro costuma cair na conta no mesmo dia.
Com que frequência investir? Quando der, quando puder, não tem obrigação nenhuma. E o valor mínimo? Como se compra frações de um título, o mínimo é bem acessível, geralmente ali na casa dos R$ 120 a R$ 170. E sim, rende todo santo dia útil, diferente da poupança e seu aniversário mensal. Agora, um ponto que confunde muita gente no começo. Não dá para investir um número redondo, tipo, quero investir R$ 1.000. Não funciona assim. A gente compra pedaços ou frações do título. Se cada pedacinho custa, sei lá, R$ 170,15, ou se compra múltiplos desse valor. É bom saber disso para não levar um susto quando vê o valor que de fato saiu da conta. Ok, com tudo isso em mente, como é que o Tesouro Selic fica na foto quando a gente compara com outras opções bem conhecidas no mercado? A comparação com a poupança é inevitável, né? A poupança tem aquela regra de rendimento fixa que muitas vezes fica bem abaixo da Selic. O Tesouro Selic, por outro lado, acompanha a taxa de juros. E mesmo pagando imposto de renda, na maioria esmagadora dos cenários, o rendimento líquido do Tesouro Selic ainda sai na frente. E olha que interessante, não existe só um jeito de investir na Selic. O caminho mais direto é pelo próprio Tesouro Direto. Outra forma é através de fundos de investimento, mas aí tem que ficar de olho nas taxas de administração e no imposto semestral, o tal do Come Cotas. E ainda tem os ETFs, como o LFTS11, que são negociados na bolsa com uma taxa de administração e um imposto fixo de 15% sobre o lucro na hora da venda. Para a gente ir fechando, um conselho muito importante. O Tesouro Selic é uma ferramenta fantástica, sem dúvida, perfeito para uma reserva de emergência, mas não deve ser a única estratégia de investimento. As taxas de juros altas que a gente vê hoje não são para sempre. E fica aqui a reflexão final. O Tesouro Selic é uma base segura, o alicerce de uma carteira de investimentos, especialmente para reserva de emergência. Mas para construir patrimônio de verdade, para pensar no longo prazo, será que só ele é suficiente? Isso, na verdade, é um convite para continuar estudando e, claro, diversificando. Se você gostou, não se esqueça de curtir, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas vejam.